tarde a todas, todos e todos. Quero primeiro cumprimentar o decano Afrânio, agradecendo o convite. Espero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Enorme prazer. Minha querida Elisete, muito obrigado, companheira, estar aqui com você, do Coletivo Docentes Negros. Vendo aqui o Alexandre Palmas, também do Coletivo Docentes Negros, presente. E o pessoal também do NEABI, Regiane e Andréia, aqui presentes também. Estou aqui hoje, então, para representar um pouco, falar um pouco do NEABI. Perguntei ao professor Afrânio, professor, que prefere, você fala um pouco da história do NEABI, qual o novo papel que o NEABI vem a cumprir na história dessa universidade. Então, assim eu quero começar. E, enquanto professor da ciência política, quero trazer 4 conceitos para a gente poder explicar depois o papel do NEABI. O primeiro conceito é o conceito de colonialismo. O que é o colonialismo? Que, na verdade, a gente pouco aprende nas nossas escolas, ou nada aprende, pouco aprende mesmo nas universidades, mesmo no IFIX, onde o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, onde eu dou aula, não tem nenhuma disciplina obrigatória que verse sobre colonialismo. Pasmem, tá? Isso não é uma opção, não é uma escolha aleatória. Isso é algo delimitado que está ligado a um outro conceito. Mas o que significa o colonialismo? Entender o colonialismo significa entender racismo. E como que se constrói algumas instituições nessas regiões colonizadas. No caso aqui, nesse território que a posteriori se convencionou chamar eurocentradamente por Brasil. Até porque as sociedades aqui, Tupi-Guarani, chamavam esse território Tupi-Dorama, que significava Terra das Palmeiras. Né? Isso para o povo Tupi-Guarani. Outros povos denominaram por outras denominações, né? Vamos chamar por outros nomes. Bom, colonialismo significou arrancar os africanos da África, e veja outro equívoco que muito se faz, tratar o africano como algo único. Eu costumo dizer, sequestrar os africanos, os seus diferentes povos, com suas diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes perspectivas, e trazê-los escravizados para essa região, para a produção de riqueza para os colonizadores. Então, esse é o primeiro ponto, significa colonialismo entender isso. Tudo isso a ferro e fogo. E matando no seu nascedouro a cultura dessas pessoas, lá arrancadas e escravizadas. A partir desse colonialismo, mesmo quando ocorreu teoricamente, e muito teoricamente mesmo, a independência dos territórios aqui nas Américas, né? No caso do Brasil aconteceu em 1822, ela ocorre, a princípio tem o fim do colonialismo, o Brasil é um país independente. Só que a perspectiva decolonial traz um outro conceito, que é o conceito de colonialidade. O que significa o conceito de colonialidade? Colonialidade significa o quê? Os princípios do colonialismo, eles permanecem a despeito ou da independência do Brasil ou do fim do teórico colonialismo. Ou seja, o que caracterizou o colonialismo fundamentalmente? A ideia do colonialismo é a ideia de raça, criação da ideia de raça, que é importante dizer, raça é uma criação, todos nós somos humanos, possuímos 99,8,9% dos mesmos genes, e a raça, portanto, é uma criação. Só que gera um problema central, que é o racismo. O racismo não é uma criação, não é uma abstração. Racismo é aquilo que os corpos negros sentem na pele, e no preconceito, e no olhar, e na discriminação todos os dias nesse país, ou cotidianamente nesse país. Seja ocupando majoritariamente as prisões, seja ocupando majoritariamente os cemitérios, seja ocupando majoritariamente as maiores penas no judiciário. E aí a gente compreende que instituições nossas foram moldadas pela ideia de raça e de racismo, portanto, seguindo uma linha colonialista e mantendo as colonialidades. Bom, a universidade nesse país, ela surge em que contexto? Ela surge para quem? Quem é que vai primeiro dar aula nessa universidade e depois quem é que vai estudar nessa universidade? Né? Evidentemente são os corpos beges, eu não chamo de brancos porque não são brancos. A própria ideia de branco é uma criação colonial, não utilizo o termo branco, utilizo o termo bege, porque na verdade ninguém é da cor dessa folha aqui. Né? Os corpos se dizem beges, brancos na verdade são beges. Né?
Tem algumas variações de bege. São branco porque é uma imposição também da Igreja Católica. Porque o branco é a cor do anjo, é o branco que se faz a crisma, que se faz a primeira comunhão, é o branco que a mulher tem que casar com o vestido branco, o branco representa a paz, o branco é sempre o bom. E, portanto, atribuiu-se àquele corpo bege a cor branca, quando na verdade não é verdade. E, para o que é ruim, é a cor preta. É o preto do luto, e na verdade os africanos também não têm a cor preta. Preta. Eu ia falar do meu cabelo, mas não tem como, né? Vou falar do cabelo da Denise. A cor do cabelo da Denise não é a mesma cor da pele da Denise. A cor do cabelo, dos corpos pretos aqui, a cor do cabelo é preta, tá? Mas a cor da pele ela é marrom ou tem variações de marrom. Mas o preto significa, para a cultura eurocentrada, o mal. E o vermelho também, que muito se atribui ao indígena. O preto, o demônio tinha cor preta ou marrom. O demônio é pintado dessa maneira. Enquanto Deus, Jesus, outro crime histórico, Jesus é pintado como branco, embora Jesus nascesse, né, no Oriente Médio, tá certo? Então, assim, percebam como é que tudo é uma construção. E essa construção acaba sendo, depois da criação das universidades, as universidades reproduzem esse tipo, que aí é do quarto conceito que eu quero trabalhar com vocês, que é de eurocentrismo. E o que significa eurocentrismo? Eurocentrismo significa que corpos beges ocupam os estratos de poder desta universidade e de todas as universidades na América Latina, ou nas Américas de modo geral. Eles reproduzem um saber que é oriundo dos povos beges europeus. Que tipo de saber? E aí, via Paulo Freire, falei, bom, já vou falar no CLAR, né? Centro de Letras e Artes. Falei, bom, quais são os cursos que se aprende aqui? Primeiro, a gente aprende principalmente, que aliás é sobre o que nós estamos falando, é a língua portuguesa. Depois, veja, eu não estudei não, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas certamente deve ter algum curso de espanhol, deve ter curso de inglês, francês, tem até árabe, tem italiano, uma coisa assim, não? Alemão? Então, mas aí eu fiquei muito feliz quando a Fran falou aqui que vai estar preparando um curso de extensão que vai trazer algumas línguas africanas e algumas línguas, não sei se vai trazer indígenas. Mas veja, nós estamos moldados. E aí, só para não citar letras, quero citar um lugar de onde eu venho, nas ciências sociais, na ciência política em particular. Ciência política o departamento de ciência política dá aula para o curso de ciências sociais aqui no FJ, lá no IFIX, né? Então, a gente oferece 4 disciplinas obrigatórias para todos os alunos. As outras são oferecidas para o curso de Sociologia e para o curso de Antropologia. Nas 4 disciplinas obrigatórias, uma, Introdução à Ciência Política 1, Ciência Política 2, Ciência Política 3, desculpa, são 5, e o ASPB. A ementa e os autores de todos esses 5 cursos são todos brancos, europeus e, em Política 3, estadunidenses. Ou seja, começa lá com Platão, Aristóteles, aí vem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, aí se fala um pouco dos medievais lá, sempre da Europa. Começa em Política 1, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, aí depois você vai Política 2, vem Tocqueville, Montesquieu, Política 3, aí só fala dos americanos, John Rawls, Manco Ronson e por aí vai. E no Brasil, quando fala de OSB, vamos tratar de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, vai tratar do nosso querido Gilberto Freire e por aí vai. Que são brancos, são brasileiros, porém beges, desculpa pelo termo branco, beges, brasileiros beges, com a cabeça na Europa e reproduzindo um saber europeu sobre a matriz teórica europeia aqui no Brasil. E aí, meus alunos lá do IFIX, professor, eu estou desestimulado com esse curso. Eu não gosto desse curso. Não vejo nenhum autor negro. E veja também, o eurocentrismo, ele não só ele é racista, como ele também é patriarcal. Não à toa, esses autores são todos homens brancos, europeus e ou estadunidenses. Então veja, por que é branco e patriarcal? Porque as instituições criadas pelo eurocentrismo, que é o Estado e a Igreja, ou melhor, essa numa retroalimentação, né?
velocentrismo, elas se retroalimentam, elas são patriarcais. Ou alguém vai duvidar de que na igreja é o padre, é o papa, todos são homens, né? No Estado, até pouco tempo, as mulheres também eram impedidas de entrar, mesmo as mulheres brancas. Os homens negros não eram tratados como humanos, nem as mulheres negras, como sub-humanos, para usar um termo no francês, não. Então, veja, diante desse cenário, a gente tem, aí eu peguei eu peguei o curso aqui da Letras, peguei o curso do IFIX, a gente pode fazer ampliar esse horizonte de análise, indo para a medicina, para a engenharia, para todos os demais cursos, são saberes produzidos majoritariamente, quando não exclusivamente, na Europa ou nos Estados Unidos. Isso é um problema para a gente? É óbvio que é um problema. Por quê? Porque o aluno negro que entra, ele não se vê naquele espaço. Primeiro, por quê? Porque a cultura qual o resultado que traz disso? É que os negros, os africanos, os indígenas, não são capazes de produzir teoria. Ou se produzem teoria, essas teorias são tratadas como folclore, como mito, como sempre algo inferior. Percebam? Então, isso é positivo ou é ruim para os corpos negros que entram nessa universidade? Aí a SGADA faz um excelente trabalho para evitar fraudes nas comissões de heteroidentificação, fraude na entrada, mas o aluno entra aqui na universidade, e aí? Cadê o autor negro? Cadê a autora negra? Cadê o autor e autores indígenas? Cadê o professor e a professora negra? Não tem. Então há uma incongruência nesse processo. Então você mantém dando o tema que eu já expliquei anteriormente, o tema de colonialidade, ou seja, que mantém um racismo, agora falar de um outro conceito, que a gente chama na literatura de racismo epistêmico. Por exemplo, Boaventura de Souza Santos criou o conceito de epistemicídio, né? Mas quando Boaventura criou o conceito de epistemicídio, ele não tratou da ideia do racial. É importante dizer isso. Muito bonito, já usei e ressignifiquei o conceito do Boaventura. Aliás, muita gente usa, mas talvez nem saiba que tenha sido Boaventura que criou, nem sabe os termos. Quando Boaventura criou esse conceito de epistemicídio, está dizendo o seguinte: olha, todo saber produzido fora da academia, ele sofre de um homicídio, né? É o que vai chamar de episteme, que é saber, que é a produção de conhecimento. Então há um homicídio dessa episteme que é produzida fora da academia, porque ele está se referindo a movimentos sociais, que criam movimento, que criam conhecimento, etc, etc. Mas ele, aí que está, tentei trazer um pulo do gato para esse conceito do epistemicídio, ele falou assim: ó, não se trata apenas, Boaventura, de um conceito que é produzido fora da academia que é excluído. Tem um componente racial aqui nessa questão. Tem uma exclusão racista nessa questão, que são saberes produzidos por africanos e por indígenas, e também a gente poderia dizer por asiáticos, por oceânicos, por outros povos mais diversos. E mesmo na Europa, o outro autor, Ramon Grossfogo, disse que, aliás, o próprio Boaventura e o Ramon Grossfogo acabou reproduzindo isso, dizendo que o saber que nós debatemos na nossa universidade são produzidos em 5 países. Então seria Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Canadá. É pouco. É, por exemplo, mais de 10 países. Né? A gente pode incluir, porque o Boaventura não incluiu Portugal. Porque ele é português, óbvio. E ele se coloca no sul global. O Boaventura criou a ideia do sul-sul. E aí, não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, que as pessoas já reproduzem isso. Não, sul-sul não cabe para o Boaventura, vamos saber. Mas o sul está Portugal e Espanha. Só que para a gente no Brasil fomos colonizados exatamente por Portugal e a América Latina pela Espanha. Não dá para chamar Portugal e Espanha e que estão no mesmo patamar que a gente. Não está. São os nossos algozes. É importante compreender isso. Então, o movimento negro, e aqui na academia, a gente precisa compreender essas questões. Ou seja, seja trazendo, mas não adianta trazer autores brasileiros, beges, que reproduzem, por exemplo, Sérgio Barros de Holanda. É um weberiano. O que significa que ele pega toda a teoria do Max Weber, toda a teoria, transporta para o Brasil e vai fazer análise, aplicar o método weberiano na análise brasileira. Daí ele vai chegar à conclusão de que o racismo aqui não é algo fundamental. Porque para Weber, óbvio, um alemão não tinha para ele a ideia de racismo, não era o caso. Muitos outros vão pegar o Marx e vão fazer a mesma coisa. O Marx que nunca tratou da questão racial. Muito ao contrário.
disse que os indianos precisavam efetivamente ser colonizados para que pudesse avançar no processo civilizatório. Isso é racismo. Desculpe meus marxistas, mas precisa entender isso. Né? E aí muitos marxistas pegam a teoria do Marx e transportam. O Brasil tem luta de classes. E se resume a isso. Peraí, desculpa. Tem luta de classe sim, eu entendi, entendo muito bem o que é a burguesia, entendo muito bem o que é proletariado, mas eu preciso entender que nesta luta de classes, essa guerra aqui no Brasil, ela tem um componente fundamental que a corta, que é raça e racismo. É isso que a gente precisa dar o pulo do gato, porque senão a gente fica embebido, tomado por questões filosóficas europeias, e as reproduzimos aqui, aleatoriamente. Como avançar nesse processo? E aí eu quero falar um pouquinho do NEABI, caminhando um pouco para o final da minha fala. É nesse sentido que os coletivos negros, e aí Denise, Ivani, e diferentes outras Denises, outros Ivanis pelo Brasil afora, eu vou perceber que eles são um pouquinho mais velhos que eu. Quando a Denise falou que em 85 ela estava lutando lá, né? Eu falei, caramba, 85 eu tinha 11 anos. Eu não podia estar lá, Denise, infelizmente, mas eu já estava em aula com você. Né? Mas assim, o que eu quero que a gente pense aqui? É papel do NEABI cumprir essa função. Isso se deve aos nossos coletivos negros. Eu estou preparando uma aula inteira só sobre a história do NEABI no Brasil, tá? Vou até passar lá no canal do YouTube, no qual, quem tiver interesse, tem um canal do Quilombo do UFRJ, quem tiver depois, se quiser, pode se inscrever lá e tudo mais, assistir as aulas que a gente produz lá. Mas eu quero dar um spoiler para vocês já aqui imediatamente. Eu estou defendendo sobre a história do NEABI. As origens dos primados do NEABI no Brasil, eles estão aonde? Na formação dos quilombos. Os primeiros negros que conseguiram fugir das senzalas, fugir do açoite, que formaram comunidades autônomas, autogovernadas, independentes, cuja liberdade era o seu fator central, falando suas próprias línguas, é importante dizer, falando suas próprias línguas. Alguns quilombos criaram, não só reproduziram o Banto, o Iorubá, ou o Tupi-Guarani, porque é importante saber, quilombos eram majoritariamente formados por corpos africanos, escravizados, e também por corpos indígenas, porque eram os indígenas que tinham conhecimento desse território. Porque o negro que chegava no quilombo, vinha acorrentado, não conhecia nada, o indígena conhecia tudo. Então o indígena muitas das vezes ajudava na fuga, falava, nesse território, nesse lugar X, a gente pode formar uma comunidade sem que os beges nos prendam. E dali houve uma reprodução de conhecimento própria, coisa linda. A gente vai estudar os quilombos, vai pegar um Clóvis Moura, vai pegar um Edson Carneiro, vai pegar, enfim, diferentes autores que tratam dos quilombos. Tem várias aulas lá no canal que eu dei um curso, aliás, ano passado, só sobre os quilombos. A gente poder, ali está a gênese do NEABI, ou dos NEABIs. Ou seja, que os negros, nós aqui valorizamos a nossa cultura, nós valorizamos a nossa língua, nós valorizamos nossos saberes. Nós criamos, nós fazemos a cura entre nós mesmos. Percebam? Então, isso é... E vou dizer mais, os quilombos aceitavam beges, que se sentiam excluídos da sociedade colonial, que não aceitavam as imposições igrejístas e as imposições estatuláticas. Era um sinal mais do que lindo que os corpos de negros escravizados aceitassem brancos, beges, nas suas comunidades. Às vezes, colonialmente, eu tenho que eu mesmo me policiar para a gente não reproduzir isso. Então percebam, uma série de movimentos negros, não só de quilombos, que quilombos existiram desde o século XVI e vieram até o XIX, que existe até hoje, vários quilombos conhecidos e não reconhecidos por esse Estado, várias sociedades indígenas que foram exterminadas, mais de 10 milhões de indígenas viviam aqui nesses territórios, foram praticamente dizimados. A gente tem 1 milhão de indígenas, contar os indígenas urbanos, na verdade era para se reproduzir mais, hoje tem muito menos. Depois, os movimentos negros, pressão do movimento negro lá da década de 70, década de 60, quando alguns de nós, eu por exemplo não era nascido ainda, mas fizeram isso. A gente tem que fazer referência aos nossos antepassados e valorizar essas lutas que foram feitas pela Lisete, pela Denise, enfim, por tantos outros, até que conseguimos entrar no Estado.
impor no Estado 2 leis fundamentais que são marcos para esse processo. Um LDB 9.394/96 e depois a 10.639 em 2003 e depois a 11.645 em 2008. São marcos fundamentais em que, em modo geral, essas três leis, elas preconizam o quê? Só a 11.000, só de 2008 preconizou indígenas, mas as outras preconizavam que os saberes negros e africanos deveriam serem estudados nos ensinos fundamental e médio. Aí corre um problema. Qual é o problema? Indo para o final. Para fundamentar a justificativa do NEABI para virar uma unidade de ensino, o que eu fiz? Peguei um projeto que eu tinha feito lá para o CNPq e nesse projeto eu pesquisei algumas surveys que tratavam da questão do quanto que os estudantes nas escolas fundamentais e média do Brasil, qual é o principal problema para eles? Racismo. Eles escreveram isso. Qual é o problema? Racismo. E aí, dentro dessa pesquisa, assim, vocês aprendem sobre a história da África, a história indígena? Não, praticamente, muito pouco. Eu pensei que de 26% só que tinham aprendido e satisfatoriamente. Então, veja, não se aprende, o aluno do ensino médio não tem acesso aos saberes negros e indígenas. O aluno do ensino médio, o pior problema para ele é racismo na escola, e o racismo na escola. Bom, e aí qual é o problema? Aí chega uma questão simples. Os professores que dão aulas para esses alunos, eles têm formação de letramento racial nas universidades? Não tem. Então, a gente tem que dar um passo atrás. Qual é o passo atrás? Nós precisamos aqui, nessa universidade, primeiro, formar esses professores com letramento racial. E de que maneira a gente vai formar esses professores com letramento racial? Entra o papel do NEABI. O NEABI foi criado tem 200 NEABIs hoje no Brasil todo, tá? Tem um consórcio de NEABIs que é o CONEABIS. Participei ano passado, inclusive, foi lá em Maceió, quando eu visitei lá o quilômetro de Mauá. Fica até arrepiado só de lembrar, que coisa linda, enfim. Esses CONEABIs, os NEABIs foram formados, mas eles se resumiram. O que eles se resumem hoje? Organizar eventos, organizar palestras. A vez ou outra, quando a universidade é muito avançada, consegue oferecer uma disciplina eletiva. Então, a gente não consegue atacar profundamente a questão racial. Então, pensando nesse processo, qual foi o insight que eu tive? Falei, não, peraí, o NEABI não pode se resumir a isso. O NEABI, ele tem que se constituir enquanto unidade de ensino que dê disciplinas não eletivas, mas obrigatórias e em todos os cursos da UFRJ. Essa é a minha proposta. Obrigado. Essa é a proposta que eu estou levando para o NEABI, levei para o Conselho Deliberativo do NEABI, que foi amplamente, depois de amplo debate, a gente conseguiu, aprovamos isso como consenso, formamos um novo regimento do NEABI. Estamos fazendo esse debate na universidade, por isso eu estou aqui agradecendo mais uma vez ao Afrânio poder trazer isso aqui para cá hoje, e de modo que, ao conseguir isso, veja, que os alunos tenham disciplina com letramento racial, uma disciplina pelo menos em todos os cursos, a gente vai fazer com que esse aluno, com o egresso da UFRJ, ele tenha o conhecimento, ele não vai sair da universidade sem que saiba o que passa, o que é colonialismo, o que passa os corpos negros, ou a história dos corpos negros, do sofrimento desses corpos ao longo do nosso território. Então, veja, esse é o nosso grande desafio hoje, a gente conseguir fazer isso. E aí tem que ser adaptável ao curso. Por exemplo, o próprio Ivanildo citou aqui o André Rebouças, que foi um negro engenheiro no Brasil. Na engenharia, como é que a gente vai dar aula? Como é que o NEABI vai conseguir trazer a questão racial para a engenharia, Wallace? O NEABI tem que ir lá e pegar o André Rebouças como exemplo, mostrar quanto o André Rebouças é um corpo negro e o que o André Rebouças produziu e falar assim, olha, e valorizar, isso aqui foi produzido por um corpo negro. Os alunos a compreenderem isso, eu vou falar, peraí, então, o corpo negro também produz saber, também produz teoria, também produz questões positivas para a nossa sociedade.
E na medicina, falar das plantas medicinais, falar do quanto que o boldo faz, boldo, né, que vem da cultura indígena, da cultura africana, o quanto que várias outras plantas, várias outras curas feitas por povos africanos e indígenas possam produzir isso. Pensar aqui na Letras, por exemplo, é fundamentalmente isso. Como que a gente vai poder ensinar, né, para além de ser um evento muito bacana, de curso de extensão, como que vai criar uma cadeira aprendendo e ensinando no Yorubá? Como vai ter uma cadeira ensinando Tupi-Guarani? Né? Então, veja, é isso. Como que, aí lá nas ciências sociais, como que a Lélia Gonzalez traz um conhecimento que é fundamental? Quando eu coloquei, só para vocês terem noção do que é o racismo, eu fui da política crítica obrigatória, que é o século XX. Sabe o que eu fiz? Peguei Lélia Gonzalez, Abdias de Nascimento, peguei Ailton Krenak, Munduruku, peguei uma série de autores negros, peguei Franz Fanon, autores Angela Davis, aí coloquei para os alunos. Meus colegas, não pode, você não pode? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Porque se a gente aceitar não pode fazer isso, significa a mesma coisa que disseram para o nosso antepassado: você não pode sair da senzala. Porque você é preto, porque você nasceu para ser escravo, porque você nasceu para produzir teoria, produzir saber, produzir alimento, produzir produtos para a elite branca. Aceitar você não pode significar baixar a cabeça e mantermos colonizados. Então eu falei, não aceito isso, vou dar disciplina aqui, vou dar esse curso com esses autores, porque aí eu fiz a pergunta inversa. Quem definiu que esses autores chamados como clássicos são clássicos? Quem foi que escolheu como clássicos? Por que eu tinha que dar John Rawls, mas não podia dar Ailton Krenak? Por que eu tinha que dar Mônico Rawls, mas eu não podia dar Lélia Gonzalez? Por quê? Que posição é essa? Quem criou isso? Veja, então, às vezes, a gente precisa quebrar protocolos, quebrar a mesmice para avançar, para romper as amarras, para nos livrarmos do colonialismo, nos livrarmos das correntes que nos prendem. É isso que a gente precisa. É nesse momento que a gente está fazendo aqui. Então, a SGADA vem cumprindo esse papel fundamentalmente, o NEABI está se propondo a fazê-lo também, e aqui, Lisete, Afrânio e todos os beges, todos os negros, todos os indígenas que quiserem somar nessa luta, são sempre muito bem-vindos, porque a gente quer e sonha com uma sociedade antirracista e um momento no qual a cor da pele não faça a menor diferença entre nós. É óbvio que precisamos combater as desigualdades mais profundamente. Esse país, nos modos econômicos que ele está fundamentado, amplamente desigual, não colabora para isso. Uma luta antirracista, como dizia Abdias de Nascimento, significa também uma luta econômica com mais recursos para os pretos, com mais recursos para indígenas e para os pobres de modo geral. Então, quero concluir aqui agradecendo mais uma vez o convite, esperando que um dia esse sonho, né, não sou Martin Luther King não, mas esse sonho, né, do NEABI virar uma grande unidade. Aliás, hoje eu falei com o reitor, nem falei ainda com a minha vice que chegou aqui agora, Soledade, não falei com a minha queridíssima amiga Cecília que chegou aqui. A ideia, na verdade, o que a gente vai propor lá para o Conselho Deliberativo, passar primeiro pela minha vice, para depois propor para o Conselho Deliberativo, que a gente, isso que é importante dizer, a UFRJ tem uma grande oportunidade nas mãos, já que foi a última a adotar o NEABI, a última a adotar as cotas. Ela tem uma grande oportunidade na mão de ser a primeira a adotar no Brasil inteiro o NEABI enquanto uma unidade de ensino. Essa é o grande desafio. E aí reposicionar a história, reposicionar a nossa universidade, que é a maior do Brasil, fazer um reposicionamento antirracista. Não adianta dizer que é antirracista. Ser antirracista tem que fazer política pública antirracista. E é essa transformação. E eu pulo do gato, eu quero dizer para vocês aqui, em primeira mão, né, eu vou propor o Conselho Deliberativo na reunião da semana que vem, não é a gente fazendo isso, tendo êxito nesse processo, a gente não vai ser mais NEABI, vai ser IEABI, ou seja, não vai ser Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, mas Instituto de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Muito obrigado.